Os irmãos, cumprimento a igreja com a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar este culto de louvor e honra ao nome do nosso Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 133. Salmo 133, vamos ler todos os três versículos. Peço aos irmãos que pudessem se colocar de pé. Leiamos em uma só voz. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Senhor meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, neste culto ao Teu nome, para honrar, glorificar e exaltar-Te. E Te pedimos, Senhor, que conduza, Senhor, este culto de acordo com Sua santa vontade, que cada leitura, cada cântico, Senhor, seja para a honra do Teu nome, que a mensagem venha a ser, Senhor, de encontro aos nossos corações e nos conduza de acordo com a Tua santa vontade. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos cantar o hino 180, Amor Fraternal. Jesus, pastor amado, louvamos-te hoje aqui, unidos pela graça, um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa santa união. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos une num só divino amor, e cheios de alegria servimos ao Senhor. Um só caminho estreito Deus mesmo nos conduz, só temos esperança do Salvador Jesus. Sua morte preciosa a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz, pois sendo resgatados por um só Salvador, vivamos sempre unidos por mais ardente amor, com simpatia olhando os erros de um irmão, cuidando de ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar.
também a perdoar, pois tanto carecemos do auxílio teu, Senhor. Unidos graças damos por teu imenso amor. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos abrir nossas Bíblias, livro de Tiago, Tiago capítulo 4, vamos ler os versículos de 1 a 10, vamos fazer uma leitura alternada. Eu estarei lendo o primeiro versículo e a igreja, com a ajuda do irmão Maico, irão ler o segundo. Tiago 4, de 1 a 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Os irmãos podem se sentar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Nós vamos agora estar fazendo uma oração de confissão de pecados, e após alguns instantes eu vou pedir ao irmão presbítero Edson que quebre esse silêncio com oração audível. Senhor nosso Deus amado, bendito, eterno Pai que está nos céus, Pai, te agradecemos por esse momento que o Senhor tem nos dado, podemos estar aqui reunidos na Tua casa, Pai, podemos estar oferecendo esse culto ao Senhor. Agora, Pai, reconhecendo a grandeza, a soberania do Senhor, reconhecendo também a nossa pequenez, nós nos dobramos neste momento diante do Senhor, para te pedir que o Senhor venha perdoar os nossos pecados e nos preparar para esse momento de culto ao Senhor. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um dos seus servos que o Senhor trouxe aqui nessa noite. E aqueles, Pai, a cada um de nós que estamos diante do Senhor, com nossos corações contritos, pedindo ao Senhor perdão. Eu te agradeço desde já pelo perdão e cada um de nós mantenhamos sempre firme nesse propósito de servir ao Senhor. Eu te peço, Pai, essas bênçãos humildemente, com gratidão, e deixa entregue no precioso nome de Jesus.
o nosso amado, bendito, eterno Salvador, agora e sempre. Amém. Vamos abrir agora nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 15. Romanos 15, vamos ler os versículos 5 e 6 de uma só voz. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra do Senhor, vamos ler em uma só voz. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que constantemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora nossos irmãos do grupo de música estarão conduzindo a igreja em 2 cânticos, e os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas estarão com a oportunidade. Peço os irmãos que puderem para se colocar de pé. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti, para ti. Venha
sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? No silêncio ou perigo, és a calma, a paz e o abrigo. És amor em ação, esperança e a canção dos que choram. És consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão, como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Oremos. Bendito Deus, amantíssimo Pai, em cuja presença nos encontramos nessa noite, nesse momento, queremos te pedir que tu venha fazer presente em nossas vidas, em nossos corações, abrir nossas mentes para ouvir a tua palavra e guardar os ensinamentos que aqui for ministrado através de ti, ó Pai. Tu possa estar falando através do pastor em nossos corações. Sua mensagem possa vir inspirado pelo teu Santo Espírito. Muito obrigado pelo dia que nos concedeu até aqui. Continue conosco durante o decorrer desse culto. Que a gente te pede venha abençoar todas as partes, os louvores que foram cantados aqui, seja aceito no seu trono de graça. Te pedimos uma bênção especial também sobre os dízimos que foi calçado com os afilastres. Tu possa abençoar esses recursos para que possa ser usado para o engrandecimento da sua obra aqui na terra. Abençoa as mãos que irão administrar. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora nós estaremos fazendo a leitura da pergunta 151 do Catecismo Maior de Westminster. Vamos ler a resposta da parte 4. Como fizemos de manhã, faremos agora a leitura da pergunta e, em sequência, a resposta, todos juntos. Quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? Pelas circunstâncias de tempo e de lugar,
Se for no dia do Senhor ou em outros tempos de culto divino, imediatamente antes, depois destes, ou de outros auxílios para prevenção ou remédio contra tais quedas, se em público ou em presença de outros que são capazes de ser provocados ou contaminados por essas transgressões. Neste momento, passo a palavra para o reverendo Wendel, que estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Quero convidar os irmãos para abrirmos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 2 e 3. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 2 e 3. Assim como fizemos nos textos anteriores, vamos fazer também a leitura juntamente, em uma só voz. Leiamos. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Amém. Senhor, nós te pedimos que a tua graça nos assista neste momento, para que possamos compreender com bastante clareza a verdade deste texto e que também possamos aplicar esta verdade em nossas vidas diárias, de modo a sermos mais obedientes ao Senhor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito interessante que demonstra a verdadeira evidência da maturidade cristã. Curiosamente, Paulo vai mostrar neste pequeno relato a respeito deste relacionamento destas duas irmãs algo muito poderoso. Primeiro, ele vai dizer que o fato de haver conflitos não é necessariamente um problema dentro das igrejas, mas o grande problema é a forma como estes conflitos são resolvidos. Igrejas são compostas por pecadores, e pecadores, eles continuam pecando, embora redimidos pela graça do Senhor, ainda somos marcados por diferenças de temperamentos, de expectativas, de visões, de experiências em relação ao mundo, e por isso mesmo não é incomum que nas igrejas nós tenhamos dificuldades de percepção conjunta ou única em relação a alguns temas ou em relação a algumas perspectivas. Filipenses quase sempre é mencionado como a carta da alegria. No entanto, essa alegria não é uma alegria ingênua, mas o que a gente percebe é que esta alegria de que Paulo fala ao longo da carta, ela é fundamentada exatamente por causa da unidade desta igreja e da unidade cristã, da maturidade que esses irmãos em Filipos demonstraram ao resolver certos conflitos. E aqui nós estamos diante de uma narrativa interessante do apóstolo, em que ele menciona um conflito específico. Esse texto aqui nos mostra que a unidade, ela vai, de fato, buscar, sobretudo, não a ausência de divergências, mas uma submissão ao controle da palavra de Deus sobre a vida da igreja. Há conflitos reais, mesmo em igrejas fiéis, e é isto que Paulo está tentando nos dizer aqui, especialmente no verso 2, em que ele roga a Evódia e a Sintique que elas pensem concordemente no Senhor. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui, imediatamente, é o fato de Paulo nomear publicamente essas irmãs. Hoje em dia, geralmente as pessoas questionam, ou mesmo se sentem ofendidas, quando são mencionadas publicamente por uma instrução pastoral.
No entanto, Paulo não apenas mencionou estas irmãs para o contexto de Filipos, como mencionou estas irmãs para toda a história do cristianismo, porque onde quer que se abra a palavra do Senhor na carta aos Filipenses, Evódia e Síntique serão citadas e serão conhecidas. Obviamente, mencionar os nomes de pessoas publicamente ou fazer referências a elas pode causar certo desconforto, pode revelar talvez algum tipo de questão mais profunda, mas a grande questão aqui, e a razão pela qual Paulo menciona estas irmãs, é porque este conflito não era um conflito velado, este conflito era um conflito conhecido. E ele era tão conhecido que, pela reação de Paulo, ao mencionar essas irmãs, fica muito claro para nós que este conflito destas duas irmãs tinha impacto real na comunidade de Filipos. E por isso mesmo, este conflito precisava ser tratado com a devida clareza pastoral. Paulo, ele não se omite no que diz respeito ao tratamento deste problema, muito pelo contrário. Ele encara este problema como pastor e, inclusive, pede auxílio de outros irmãos para que também pudessem auxiliar estas irmãs no restabelecimento de seus relacionamentos. Evódia e Síntique não são aqui apresentadas como irmãs problemáticas, como hereges, por exemplo, como rebeldes, como inimigas do Evangelho. Pelo contrário, os irmãos perceberam que no verso seguinte, Paulo deixa claro que essas irmãs haviam trabalhado fielmente no ministério. Veja o versículo 4, ele diz assim: pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Então trata-se, neste caso, de um conflito entre crentes comprometidos, irmãs queridas daquela igreja, que haviam, por alguma razão, Paulo não menciona necessariamente qual é a razão, aliás, isto pouco importa, porque repare que a ênfase que Paulo dá aqui não é no problema que elas estavam discutindo, mas é no que este problema, o que este conflito estava gerando na igreja. Paulo não queria que esta igreja se dividisse entre fiéis e infiéis, ou entre irmãos que, de maneira madura, estivessem, quem sabe, criando ali conflitos sérios que pudessem trazer problemas para o progresso do Evangelho. Então, isso também nos ensina outra verdade essencial. Nos ensina que conflitos sérios, conflitos complicados, complexos, eles podem surgir mesmo entre pessoas piedosas, mesmo entre crentes, mesmo entre pessoas maduras e mesmo entre pessoas ativas no serviço cristão. De modo que as divergências, elas não são necessariamente um sinal automático de falta de fé, ou mesmo de falta de compromisso com Deus, mas, muitas vezes, deste pecado ou desta humanidade caída, que ainda está em processo de santificação em nossos corações. Paulo, repare os irmãos, ele não toma partido aqui. Ele não diz que Evódia está com a razão, nem diz que Síntique está com a razão. Porque para Paulo, repito, a grande questão aqui não era necessariamente fazer uma balança entre aquele que está certo ou aquele que está errado. Paulo não estava aqui jogando uma irmã contra a outra. Paulo não estava aqui jogando, quem sabe, o conselho da igreja de Filipos contra uma irmã ou outra. Mas Paulo está aqui agindo pastoralmente, por isso ele não expõe detalhes. Ele não investiga os culpados. Obviamente, Paulo sabia do problema, mas ele não quis expor isso. Ele faz algo muito mais profundo do que expor os problemas. Ele chama estas irmãs a uma mesma exortação e faz com que essas irmãs possam convergir as suas mentes para aquilo que de fato importa. O verbo rogar, irmãos, como nós já sabemos pelo Novo Testamento, sobretudo, é um verbo de apelo, e é um apelo profundo. Não é apenas um pedido, mas é quase que uma ordem, é uma imposição utilizada por um servo de Deus para clamar, tendo Deus como testemunha, que algo seja resolvido. Paulo, principalmente, gosta bastante de usar este verbo quando as coisas elas são sérias demais para a igreja. E aqui ele usa, curiosamente, o mesmo verbo para as duas irmãs. Rogo a Síntique, rogo a Evódia. Ele poderia usar apenas uma vez. Rogo a Evódia e a Síntique. Mas ele usa os dois verbos, ele usa as duas sequências verbais, exatamente para mostrar que ele estava preocupado, do ponto de vista pastoral, com a vida espiritual destas irmãs e de cada uma delas.
ele poderia dizer, rogo a Evódia e Sintique. Talvez pudesse parecer que uma estava em preeminência em relação à outra. Mas Paulo não faz isto. Pelo contrário, ele mostra, indicando cuidado, respeito, imparcialidade pastoral, como deve ser no tratamento de questões, com relação a estas duas queridas irmãs da igreja de Filipos. Não sabemos mais detalhes, não sabemos se essas irmãs eram irmãs mais velhas na igreja, ou se eram jovens senhoras, ou se eram jovens. O fato é que eram duas mulheres que estavam ali em conflito em relação a algum tema especificamente que Paulo não menciona. E o grande pedido de Paulo aqui, a ordem de Paulo, a menção de Paulo é muito clara. Paulo diz, pensem concordemente. Concordemente. O núcleo da exortação, meus irmãos, está exatamente nessa expressão. Pensem concordemente. O verbo aqui, ele não se refere apenas a uma opinião intelectual. Não é no sentido de nós concordarmos a respeito de um assunto. Às vezes, por exemplo, nós temos situações no conselho da igreja ou nas nossas diretorias de sociedade, nas decisões que nós tomamos em casa, em família, em que as decisões elas são muito difíceis e, às vezes, conflituosas. Quem aqui nunca vivenciou, por exemplo, uma relação entre marido e mulher em que os dois pensam diferentemente em relação a um tema relativo à sua casa? Talvez em relação à criação dos filhos, o pai pensa de uma forma, a mãe pensa de outra. Talvez em relação à compra de um bem para a família, a esposa pensa de um jeito, o marido pensa de outro. Na igreja, quando nós vamos decidir acerca de situações administrativas ou mesmo situações pastorais, o irmão é trazido ao conselho e precisa passar por um processo disciplinar, mas os presbíteros divergem nisto. Alguns acham que esta disciplina deveria ser por um tempo determinado, outros pensam que deveria ser por um tempo indeterminado. Ou seja, estas divergências que têm a ver com aspectos intelectuais, com opiniões relativas a tópicos específicos, elas não necessariamente refletem o que Paulo está querendo mencionar aqui. O que Paulo, de fato, está querendo mencionar aqui é uma disposição interior do coração, uma mentalidade, ou nós podemos dizer, uma orientação do coração. É a maneira como nós nos relacionamos com aquilo que diverge de nós. É a maneira como nós agimos com o divergente, com aquele que é o conflito em si. Veja que Paulo não está dizendo assim, concordem em tudo. Nem mesmo ele está dizendo, vocês devem ter a mesma personalidade, o mesmo jeito de agir. Paulo não está dizendo assim, apaguem as suas diferenças, que, aliás, é o que o mundo contemporâneo tenta fazer, tentando nos convencer de que as diferenças, elas devem ser apenas aceitas e, por isso mesmo, nós devemos apagar essas diferenças entre as pessoas para vivermos unidos, quando, na verdade, sabemos que esta união ela é mera hipocrisia, uma união falsa. Paulo não está dizendo isto. Paulo não está dizendo que essas irmãs deveriam, então, olhar para o lado e ignorar simplesmente o problema da outra. Paulo não está dizendo que essas irmãs deveriam se abraçar e, mesmo discordando entre si, continuarem caminhando e uma discordando da outra. Não. Paulo está dizendo que o coração dessas irmãs deveriam ser orientados por uma mesma bússola. Elas deveriam caminhar ou se orientar por uma mesma direção. E como nós temos insistido aqui, irmãos, por várias mensagens que temos proferido, esta bússola não é outra, senão a palavra de Deus. Nós não temos como recorrer a um juiz acima de nós que não seja o Senhor. E é por isto mesmo que a palavra de Deus nos ensina que quando há conflitos entre nós, nós devemos buscar as respostas na palavra e não nas nossas opiniões, não na maneira que nós pensamos ser o correto agir. Nós devemos responder aos problemas com base nas Escrituras, porque as Escrituras são e devem ser sempre lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E Paulo escreve aos Colossenses dizendo que esta Escritura ela deve ser o árbitro em nossos corações, o juiz, que vai de fato determinar quem está do lado certo e quem não está do lado certo, ou mesmo mostrar que ambos estão do lado certo, mas quem sabe pensando sob perspectivas diferentes.
Então, Paulo quer que elas pensem concordemente, ou seja, que os seus corações sejam orientados para uma mesma direção, e esta direção é a palavra do Senhor. É o núcleo central da vida cristã, que é o resumo da nossa vida. Glorificar a Deus e usufruir desta bênção da glorificação nas nossas vidas para sempre. Esse chamado, então, é o tema central desta carta. Paulo, aliás, já havia desenvolvido isto em outro lugar. Os irmãos se lembram que no capítulo 2, quando Paulo fala a respeito de possíveis divergências na igreja, repare o que ele diz nos versos 1 a 4 do capítulo 2. Ele diz: irmãos, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, quer dizer, se vocês de fato vivem o amor cristão como deve ser vivido, se vocês são guiados pela comunhão do Espírito, porque vocês são crentes e quem guia vocês é o Espírito Santo, se há entre vocês afetos e misericórdias que promovem em vocês esta unidade nuclear em Cristo Jesus, portanto, completem a minha alegria. E veja agora, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada vocês devem fazer por partidarismo, dividir a igreja, eles contra nós, ou por vanglória. Não, o que importa é que eu seja exaltado. Pelo contrário, por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, mas aquele que é do outro. Então, repare que Paulo já havia tratado disto, e agora ele dá nome às pessoas, ele nomeia qual é, de fato, talvez o principal problema, e ele quer ilustrar de uma maneira muito clara, evidente, qual era o grande problema relacional que havia nesta igreja. O mesmo modo de pensar, isto deve ser marcado por humildade, por amor sacrificial e pelo entendimento do que nós estamos fazendo aqui. O que é a igreja? A igreja, meus amados irmãos, como cita o pastor Mark Dever, no livro a respeito de como edificar uma igreja saudável, aliás, nosso conselho tem estudado este livro, né? Ontem nós tivemos o privilégio de começar a conversar sobre ele na sua introdução. Os autores ali dizem que a igreja, ela se difere de toda e qualquer instituição humana. Ela não é uma empresa, ela não é uma organização não governamental, ela não é uma organização filantrópica. A igreja não é criada pelos homens. A igreja não é uma instituição humana. A igreja é uma instituição divina. Foi Deus quem estabeleceu a igreja. Cristo é o Senhor desta igreja. Portanto, nós estamos aqui não para disputar quem é o dono, porque o dono já existe, é Cristo. Nós estamos aqui para servirmos sacrificialmente aquele que é o nosso dono e dono desta igreja, dono deste corpo. E isto é que promove a unidade cristã. A unidade cristã, meus irmãos, como nós já afirmamos, não significa uniformidade absoluta nas opiniões, mas uma coisa ela significa: submissão comum ao mesmo Senhor. Então nós podemos até discordar de tópicos específicos da administração, da maneira como o pastoreio é desenvolvido, da forma como se faz a reforma da igreja, da forma como os cânticos são executados. Nós podemos ter opiniões diversas quanto a isto. Mas uma coisa nós não podemos ter, que é a indisposição do nosso coração de irmos à palavra de Deus para solucionar essas nossas dúvidas. A unidade cristã ela se faz nisto, na submissão comum à palavra. Quando nós tivermos, portanto, dúvidas em relação ao que fazer, especialmente no que se refere à igreja, nós precisamos perguntar ao dono desta igreja. E o dono desta igreja é Cristo. Isto talvez seja o que mais choque algumas pessoas, porque algumas pessoas pensam que a igreja pertence a elas próprias, porque elas fundaram a igreja, porque elas estão aqui há muitos anos, porque elas fazem parte da família mais tradicional da igreja, ou porque elas foram eleitas para um cargo que é um cargo importante na igreja, e por isso elas têm a obrigação
de responderem à igreja como sendo sua. Mas, meus irmãos, este tipo de pensamento, de análise, esse tipo de conclusão é absolutamente contrário à Escritura. Ele é falso. Porque nenhum de nós aqui tem nenhum tipo de prerrogativa para chamar para nós o fato de que a igreja nos pertence. Muito pelo contrário, nós somos servos uns dos outros. Aliás, lemos aqui durante a liturgia do culto vários textos bíblicos que falam disto. O Salmo 133, mostrando a unidade fraternal, o amor fraternal. Depois lemos o texto de Tiago, que trata também a respeito disso. De onde vêm as guerras? De onde é que vêm os grandes conflitos? Vem do problema do nosso coração, quando nós nos orgulhamos, quando nós desejamos estar em situações para as quais nós não fomos nomeados. Depois nós ainda lemos em Romanos, Paulo dizendo que nós devemos concordar no Senhor e fazer isto glorificando a Deus juntos. Então repare que a grande proposta do apóstolo Paulo aqui para estas irmãs é que elas deveriam pensar concordemente. E essa expressão, embora pequenininha, ela é uma expressão, podemos dizer, teologicamente muito precisa. O que significa pensar concordemente? E agora eu quero, além disso, acrescentar o que Paulo mostra na parte final do versículo 2. Veja, pensem concordemente no Senhor. Isto faz toda a diferença. Então, o que significa isto? Pensar concordemente no Senhor. No Senhor. Como eu disse, a unidade não deve ser realizada ou construída sobre afinidades naturais. Nós temos afinidades naturais na igreja. Há irmãos que são mais próximos de outros. E não há problema nisso, algum. Não há nenhum problema nisto. Nós podemos ter afinidades. Podemos ter mais proximidade de um irmão, de uma família, de duas, de três. Não há problema em termos afinidades naturais. Gostos pessoais também não. Não há nenhum problema de nós termos gostos pessoais. Ah, eu não gosto de músicas tocadas com violão. Tudo bem, é uma opinião e nós respeitamos. Ah, eu não gosto do piano, eu não gosto do teclado, eu não gosto que o pastor pregue de terno e gravata, eu não gosto que o pastor tenha barba. São opiniões pessoais e nós as respeitamos. Não há nenhum problema quanto a isso. Mas a grande questão aqui de Paulo é: a unidade cristã, ela deve ser construída em Cristo. Porque Cristo é o Senhor da igreja, portanto, Ele é o centro. Diferenças secundárias, como estas que eu mencionei aqui como exemplo, elas podem acontecer, e acontecem. Mas, quando nós damos a estas diferenças o peso de serem determinantes na nossa relação cristã, nós pecamos contra a unidade da igreja. Quando nós, por exemplo, rompemos a nossa comunhão com o irmão por pensarmos diferentemente em relação a estas questões secundárias, nós quebramos a unidade da igreja. Interessantemente, o nosso código de disciplina, mais comumente apelidado como CD, né? Código de Disciplina da IPB, quando define falta, diz lá assim, o que é falta, né? Porque a falta é a razão pela qual alguém deve ser disciplinado. E quando diz o que é falta, diz lá o seguinte, que tudo aquilo que compromete a unidade da igreja. No entanto, raramente nós vemos pessoas sendo disciplinadas por causarem partidos ou divisões nas igrejas. Não é comum nós vermos isto. Não é comum, por exemplo, nós vermos disciplinas de irmãos que quebram o princípio que Provérbios nos ensina, lá no capítulo 6, quando ele diz assim, que Deus abomina, odeia 6 coisas. A 7ª, ele abomina. E a 7ª é aquele que semeia contenda entre irmãos. Deus abomina isso. Então, se há pessoas que semeiam contendas entre irmãos na igreja, essas pessoas estão quebrando a unidade da igreja.
E do ponto de vista bíblico e constitucional, elas devem ser disciplinadas. Porque Deus leva muito a sério a unidade da igreja. Deus não quer, meus irmãos, que nós estejamos juntos no mesmo lugar, cada um lutando pelo seu próprio nome. Muito pelo contrário, Deus quer que o nome dele, somente o nome dele, seja exaltado. Então, eu quero apenas destacar aqui pelo menos 4 questões que nós podemos entender do que significa pensar concordemente no Senhor. A primeira coisa é submeter as nossas preferências pessoais à vontade de Cristo. Então, como eu disse, não há nenhum problema de termos preferências pessoais. Mas nós devemos sempre perguntar, se crentes somos, se estas preferências pessoais, elas honram o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e se elas serão para benefício e para edificação da igreja. Segundo lugar, pensar concordemente no Senhor também é permitir que o caráter de Cristo governe as nossas reações, não apenas nossas ações, mas as nossas reações. Como nós reagimos quando somos, por exemplo, repreendidos pela Escritura? Qual a sua reação quando a Escritura ela vai direto ao seu coração, flecha o seu coração e aponta o seu pecado? Qual é a sua reação? Então, estas reações demonstram o que você é, porque estas reações mostrarão se é o caráter de Cristo que está sendo moldado em sua vida, ou se é você quem quer determinar a sua própria existência. Terceiro lugar, pensar concordemente no Senhor também é lembrar que a comunhão cristã, a comunhão entre os santos, é mais importante do que vencer as discussões. E nós gostamos de vencer discussões. Quando você tem aquela briga, aquele conflito com alguém, aí um sai para lá, outro para cá, na sua cabeça, você começa a refazer aquela briga, aquele diálogo, não é? Quem é que vence na sua cabeça? Você. Nunca o outro vai ganhar. Você sai dizendo assim, ó, se eu tivesse falado isso, eu tenho certeza que ele não ia fazer aquilo. Ele só falou isso porque eu não falei e tal. Quer dizer, na sua cabeça você ganha sempre. E a resposta para isso é simples. Nós somos pecadores. E o pecado nos engana. E o pecado sempre quer que nós saiamos por cima, para nos convencer, de maneira falsa, obviamente, de que nós estamos no controle de todas as coisas. Mas nós não estamos no controle de todas as coisas. Então, pensar concordemente no Senhor é lembrar que a comunhão é muito mais importante do que vencer discussões. Às vezes, é preciso você ignorar, não no sentido de indiferença, mas no sentido de você se resguardar de possíveis ataques, de possíveis injustiças, de possíveis discussões. Aliás, Provérbios nos fala isso. Provérbios fala que o tolo gosta de promover discussões. Às vezes uma coisa aconteceu, tem tempo, e a pessoa está sempre trazendo assim à memória aquela situação, sempre levando. Ela nunca consegue superar. Mas a Bíblia diz que nós devemos superar estas coisas. Porque à medida que nós nos envolvemos em discussões, o próprio Paulo ensinou a Timóteo, não é, que ele não deveria se envolver com discussões bobas, como, por exemplo, genealogias, estas coisas. Paulo estava dizendo, Timóteo, há tanta coisa importante para você como pastor fazer na igreja, então não se envolva com essas discussões que são conversas paralelas, siga o seu caminho. Quarto lugar, pensar concordemente no Senhor é também reconhecer que a obra do Evangelho é muito maior do que as nossas disputas individuais. Então nós podemos ter disputas, mas devemos reconhecer que a obra da igreja, a obra do Evangelho de Cristo é muito mais importante do que eu, do que você. É muito mais importante do que pessoas nominalmente citadas. Observe que Paulo aqui, ele não manda Evódia convencer Sintique, nem Sintique convencer Evódia. Não é esta a preocupação de Paulo, meus irmãos. Não é saber quem está com a razão.
Paulo está dizendo que elas devem se submeter, ambas, ao Senhor. Então veja, esta é a unidade cristã. Não é quando um vence o outro, mas quando ambos são vencidos pela palavra de Cristo. Quando eu me submeto a Cristo e o outro, que é o meu oponente, se submete a Cristo, nós estamos celebrando a unidade e a maturidade da vida cristã. Então Paulo diz, e eu peço também a ti, fiel companheiro, que as auxilies. Aqui a gente percebe algo interessante também, a responsabilidade da igreja na reconciliação de irmãos que estejam em conflito. Porque, veja, Paulo não diz apenas que estas irmãs deveriam resolver os seus problemas entre elas. Paulo convoca a igreja, e especificamente a liderança da igreja, ou seja, ele envolve um terceiro, descrito aqui no texto como fiel companheiro, ou seja, alguém que era reconhecido na igreja por sua maturidade, pela confiança espiritual, e ele diz, olha, resolva, ajude-as a resolver esta situação. Às vezes, tem irmãos que pedem ajuda para quem não tem maturidade espiritual. E aí a coisa fica pior ainda. Porque para tratar de questões complexas como estas, é necessário, é fundamental que aquele que intervenha na situação seja maduro na fé. Se você coloca uma pessoa, você conta o problema para alguém que não tem maturidade, isto vai trazer um problema sério para vocês que estão tentando resolver o conflito e para a igreja do Senhor. Paulo chama um terceiro, mas um terceiro qualificado, um terceiro maduro. E, novamente, eu cito aqui o nosso Código de Disciplina. O Código de Disciplina da IPB diz que quando há um tribunal estabelecido para julgar um irmão que está sendo acusado de determinado pecado, este irmão tem o direito de trazer testemunhas a seu favor. E estas testemunhas, elas precisam ser, de acordo com o Código de Disciplina, crentes maduros. Esta é uma exigência que está no Código de Disciplina. Diz que esses crentes, essas testemunhas precisam ser pessoas amadurecidas, prudentes, crentes de verdade. Você não pode trazer uma pessoa que não tem compromisso com Deus para resolver uma situação que é espiritual. Então, e isto acontece algumas vezes. Há irmãos, por exemplo, que estão em conflito e contam para uma terceira pessoa, para que essa pessoa pudesse resolver. Contudo, esta terceira pessoa é uma pessoa absolutamente imatura. E ao invés de produzir reconciliação, ela vai produzir ainda mais divisão, ainda mais conflito. Então veja que Paulo quer que a igreja se envolva, mas não de uma maneira coletiva. Paulo não quer aqui, e abre um parênteses, mais uma razão pela qual nós somos presbiterianos e não somos assembleianos, não somos congregacionais. Repare que Paulo não está levando o caso à assembleia da igreja. Paulo está determinando que o fiel companheiro trate da questão. Então, isto mostra que a nossa igreja, problemas da igreja não devem ser tratados publicamente na assembleia, mas devem ser tratados veladamente. A nossa igreja não é assembleiana, não é democracia. A nossa igreja é bibliocracia e o governo da nossa igreja é presbiteriano. Os presbíteros, o conselho da nossa igreja é quem governa a igreja. Homens que foram chamados por Deus para governar a igreja. Então, feito esse parênteses, Paulo pede a este irmão, companheiro, que possa ajudar na reconciliação dessas irmãs. O que é que isso nos ensina? Que a igreja não deve ser. Primeiro, a igreja não deve ignorar os conflitos em nome de uma falsa paz. Não, deixa isso para lá, o tempo passa e depois resolve, é assim mesmo. E aí vem um ano, vem 2 anos, vem 5 anos, vem 10 anos, e aí chega um pastor 15 anos depois e aquele irmão está ali contando para o pastor, olha pastor, eu tive uma situação com fulano de tal. E quanto tempo tem isso, meu irmão? Deve ter uns 72 anos, mas eu ainda, quer dizer, conflitos não
tratados. A igreja não deve ignorar conflitos em nome de uma falsa paz. Hoje nós estamos num momento contemporâneo em que as pessoas querem evitar confrontos. Elas não querem ser confrontadas. Elas querem viver uma falsa paz. Todo mundo é amigo de todo mundo. Todo mundo é amigo de todo mundo. Não, gente, não vamos falar nisso, não vamos discutir isso, não. Não, ó, isso aí. Depois a gente toma um café para falar disso. Oh, não, tá, todo mundo, um querendo matar o outro. A boca chega a estar pingando de veneno ali, doido para agarrar o pescoço, mas está ali fingindo, né? Fingindo aquela coisa. Não, está tudo bem. Bem não. Precisa ser tratado, precisa ser exposto o pecado, precisa ser arrancado esta raiz de amargura que muitas vezes produz esta falta de unidade na igreja. A igreja não deve ignorar os conflitos, não deve expor conflitos de maneira sensacionalista. Os irmãos se lembram de um repórter muito famoso no Brasil chamado Gil Gomes. Porque aquele homem... Lembram Gil Gomes? Eu tirei uma foto com o Gil Gomes, tive o prazer de conhecê-lo lá em São Paulo. Esses dias até postei nas minhas redes sociais. Sensacionalista, né? O cara bateu o dedo aqui na quina do banco, aí já está internado na UTI, estado terminal, né? Sensacionalismo. Às vezes nós fazemos isso na igreja. Às vezes conflitos pequenos nós transformamos em tempestades em copos de água. Às vezes situações que poderiam ser resolvidas de maneira madura, tendo a Bíblia como juiz, nós transformamos em situações de um volume absolutamente incontrolável. Então, não devemos expor os conflitos, tratá-los de maneira sensacionalista. Sejamos realistas e tratemos de maneira realista o que de fato aconteceu, sem manipulações, sem criar impressões de um sofrimento que vai além do próprio problema em si, não é? De um drama. Construir isso num drama, um grande romance, como aqueles romances russos, né, tão recheados de conflito entre as pessoas. A igreja não deve delegar reconciliação apenas aos envolvidos diretamente. Nós acabamos de falar sobre isso. Paulo mostra que é preciso haver um árbitro, uma terceira pessoa, um mediador maduro, que possa, com a Escritura, não tomar partido, mas estabelecer com o centro da Escritura a mediação pastoral e a mediação comunitária necessária. Veja, irmãos, que Paulo é justo. E ele menciona, ele diz, juntas estas irmãs trabalharam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Interessante, porque aqui Paulo faz algo pastoralmente muito precioso. Ele relembra a história comum destas irmãs no serviço à igreja. Quer dizer, em outras palavras, ele não está definindo estas irmãs com base no conflito atual, mas pelo passado dessas irmãs. O passado dessas irmãs importa para Paulo. Quer dizer, estas irmãs, elas desenvolveram agora um relacionamento conflituoso, mas elas já foram importantes, elas a serviram à igreja. Então, uma pergunta importante que você deve fazer a você próprio: como é o seu passado? Como as pessoas te conhecem? Como as pessoas, elas identificam você em relação à sua vida na igreja? Porque isto poderá caracterizar futuramente um juízo em relação aos conflitos nos quais você esteja envolvido. Ah, pastor, mas então não há possibilidade de conversão? Claro que há, e nós sempre cremos na possibilidade de conversão. Mas a conversão, ela produz necessariamente o quê? Fruto de arrependimento. Mais uma vez eu cito o Código de Disciplina. Quando alguém é disciplinado, ele precisa estar disciplinado até que demonstre frutos de arrependimento. E quais são os frutos de arrependimento? Submissão
a palavra do Senhor. Dizer com toda a sinceridade do coração: Pai, pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu julgar e puro no teu falar. Quando nós nos arrependemos de verdade, os relacionamentos eles se restabelecem. Mas se nós continuamos pensando ter a razão sobre tudo e não abrimos mão da nossa posição, porque consideramos que é doloroso demais nós abrirmos mão de nossa posição em benefício da comunidade, nós continuaremos gerando problemas para a comunidade cristã. Paulo está relembrando o serviço dessas irmãs. E ele nos ensina, queridos, que os conflitos, eles não apagam a trajetória que nós, porventura, tenhamos construído juntos. Não é porque eu me desentendi com algum irmão do conselho, por exemplo, que não é mais possível haver reconciliação ou não é mais possível que nós caminhemos juntos. É claro que é possível. É possível quando, lembrando das coisas que nós fizemos juntos no serviço a Cristo, nós agora tratemos os conflitos principais e caminhemos numa trajetória única de serviço à obra do Senhor. Paulo diz claramente: elas caminharam juntas no serviço do Evangelho. E nós não devemos permitir que isto seja destruído no meio de nós. Pelo contrário, devemos nos esforçar para que a comunhão da igreja seja sempre mantida em torno da palavra de Deus. E isto é o que nos sustenta. Caminhando para o encerramento, então, Paulo conclui dizendo: cujos nomes se encontram no livro da vida. Esta é uma declaração fundamental do apóstolo Paulo. Não bastasse o fato de ele reconhecer que essas irmãs trabalham no serviço do Evangelho, mas Paulo usa aqui agora para mostrar que estas circunstâncias presentes, elas, na verdade, elas não definem o que essas pessoas são, mas a reação destas pessoas a este conflito é que vai determinar, de fato, que elas são ou não salvas. E Paulo diz: cujos nomes se encontram no livro da vida. Esses irmãos eram crentes, e o testemunho deles era tão evidente que o apóstolo pôde dizer isto. A obra soberana de Deus na vida desses irmãos, na comunhão desta igreja, a certeza de que esses irmãos estavam caminhando juntos no Evangelho, eles estavam juntos, mesmo passando por este problema, por este conflito. Essa perspectiva aqui, meus irmãos, muda tudo que nós pensamos sobre conflitos. Porque quando nós nos lembramos que estaremos juntos na eternidade, nós precisamos aprender a tratar os nossos conflitos aqui, com humildade, com paciência, com temor. Não vale a pena nós jogarmos fora a unidade da igreja ou pecarmos contra a unidade da igreja, porque nós estaremos juntos com Cristo nos céus. Então nós devemos lutar por esta unidade agora, porque agora nós estamos cultivando ou experimentando aquilo que é um pedacinho do que nós viveremos juntos no céu. Se você, portanto, é crente no Senhor, você entenderá isto. E você procurará, com todas as suas forças, obviamente amparado pelo Espírito de Cristo, você buscará uma vida de arrependimento, de reconciliação, de abandonar a sua própria postura e posição para se alinhar à palavra de Cristo, a fim de que todos nós caminhemos juntos, rumo à eternidade. Este é o papel do crente, esta é a nossa jornada cristã. Portanto, eu quero concluir, irmãos, mostrando mesmo que guardar esta unidade é amar o Evangelho de Cristo e é guardar o Evangelho de Cristo. O que nós aprendemos até aqui? Primeiro, que os conflitos reais eles surgem mesmo entre pessoas crentes, mesmo em igrejas fiéis. Segundo, a unidade cristã ela exige submissão comum à palavra de Cristo. Terceiro, a reconciliação é uma responsabilidade comunitária da igreja. A igreja não pode permitir que pessoas que rompam a unidade permaneçam como seus membros. A igreja precisa afastar, disciplinar, expulsar, se necessário for, aqueles que, porventura, quebram a harmonia e a unidade da fé cristã e do corpo de Cristo. Em quarto lugar, a memória do serviço que nós prestamos a Deus
E a esperança eterna na salvação e na comunhão eterna é que sustentam a nossa unidade neste mundo. A igreja, irmãos, não glorifica a Deus fingindo a ausência de conflitos, mas tratando esses conflitos à luz do Evangelho. Quando Deus governa os nossos corações, meus irmãos, a unidade da igreja ela se restabelece, mesmo em meio a dificuldades e a diferenças reais. Quais são, então, algumas implicações pastorais que eu gostaria de deixar para os irmãos nesta noite? Primeiro, para a igreja, como um corpo de Cristo, para todos nós, a Bíblia nos ensina que a unidade não é algo opcional, não é algo que nós decidimos, vamos ser unidos ou não. Não, a unidade é um testemunho do Evangelho e da transformação de corações. De maneira que conflitos não tratados, invariavelmente, enfraquecerão a missão do Evangelho. Eu disse, acho que ontem, a alguns irmãos, que eu, infelizmente, conheço 2 igrejas, que são igrejas antigas, igrejas mais velhas que o Vale, e igrejas pequeninhas, pequenas, não crescem, não se desenvolvem. E o testemunho da razão pela qual essas igrejas não se desenvolvem é porque houve nestas igrejas conflitos e maus testemunhos que mancharam a reputação da igreja na sociedade. Quando você ia falar sobre o Evangelho para alguém, ou ia apresentar a igreja, a pessoa dizia, esta igreja é a igreja de fulano de tal? E você tinha que dizer, sim, ele é membro lá. Então a pessoa dizia, não, eu não vou para aquela igreja. Porque, infelizmente, esse fulano de tal, ou esses fulanos de tais, né? Acho que é isso o plural, né? Esses fulanos, eles davam mau testemunho da unidade da igreja. Então, é por isso que a igreja precisa tratar, meus irmãos. Nós não podemos permitir que a igreja quebre, rompa a unidade, porque isto é sério em relação à propagação e ao testemunho do Evangelho. Quero também falar por os nossos líderes, tanto os meus irmãos presbíteros quanto os diáconos. A mediação pastoral, tanto de presbíteros quanto de diáconos, é parte do cuidado espiritual da igreja. Nós, presbíteros e diáconos, não podemos, irmãos, fugir dos conflitos. Fugir dos conflitos, no nosso caso, que somos líderes, não é prudência. Pelo contrário, é uma negligência. Se nós somos presbíteros e diáconos e deixamos os conflitos acontecerem sem que os tratemos, nós estamos prejudicando a igreja. Como se nós estivéssemos vendo uma doença se espalhar no corpo de alguém e não tratássemos desta doença. Portanto, nós temos inteira responsabilidade sobre os conflitos que acontecem na igreja. E Deus cobrará de nós, líderes da igreja, quando os conflitos não forem devidamente tratados e os relacionamentos restabelecidos. Para os membros em desacordo, eu quero trazer uma palavra. Se há entre nós, talvez, pessoas, famílias, etc., que andem em desacordo, ou que estão, quem sabe, há anos, brigando, lutando contra situações conflituosas, eu quero dizer para os irmãos, com todo o amor pastoral, que a pergunta decisiva que você deve fazer não é quem está certo nesta situação. Não é isto que você deve perguntar. A questão não é saber quem está certo. A questão é como Cristo está sendo honrado nesta situação. Você precisa entender que o seu relacionamento rompido com o seu irmão afeta diretamente Cristo Jesus, o Senhor. Cristo não é honrado quando há conflitos não tratados. Então não é uma questão de eu estou certo, ele está errado. É uma questão de Cristo está sendo glorificado nisto. Eu já citei aos irmãos aqui, para os irmãos, um episódio muito interessante acontecido com Ashbel Green Simonton. Ele conta isso no seu diário. Ele teve um problema sério com um pastor
muito conhecido, que aliás chegou primeiro do que ele, que é o Robert Calley. Robert Calley é esposo da Sarah Poulton Calley. Ela tem vários hinos do nosso inário que nós cantamos, da Sarah Calley, né? Sarah era esposa do pastor Robert Calley. E o Calley já estava aqui no Brasil quando o Simonton chegou. O Simonton era um rapaz jovem, né, de 20 e poucos anos. Veio dos Estados Unidos depois de ouvir uma mensagem do seu professor de teologia, o Dr. Charles Hodge, e ele então se sentiu inclinado a vir para o Brasil. Ele queria vir para o Brasil, né? Deus o mandou para cá para plantar o presbiterianismo. Mas Calley já estava aqui. Calley era congregacional, não é? Pastor da igreja congregacional. E Calley se sentiu enciumado, porque Simonton chegou, era jovem, e Calley disse, olha, eu já estou aqui, já passei tanta coisa, agora chega esse rapazinho aí que nem bigode tem direito e acha que pode tomar meu lugar e etc. E o Calley tomou uma posição muito ruim para um pastor experiente. Ao invés de tratar e de pastorear Simonton, inclusive chamando Simonton para uma conversa e, quem sabe, estabelecendo os limites de cada um, ele começou a falar mal de Simonton. Por onde ele passava, ele falava mal de Simonton. E Simonton descobriu. E Simonton, ele tinha uma personalidade muito forte. Então, ele tomou a seguinte decisão. Seguindo Mateus 18, ele pediu uma reunião com o Robert Calley. E, munido de provas, ele expôs a Robert Calley a situação. Ele disse, olha, pastor, eu estou aqui para que nós possamos resolver o conflito. E eu tenho informações, aqui estão as provas, de que o senhor tem realmente dado mau testemunho da minha pessoa, por onde o senhor passou. Ah, mas não, aqui está, as pessoas estão... Então é o seguinte, o senhor tem uma chance de se retratar e de pedir perdão. E o Calley tentou sair, o Simonton disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa para o senhor pensar, orar, e a gente volta aqui depois de 1 hora ou 2 horas, não me lembro. Eu sei que ele determinou um prazo, né? E voltou. Foi exatamente isso que aconteceu. O Simonton deixou ali aquele gabinete e volta. No que ele volta, o Calley, arrependido, confessa o pecado. E mais do que isso, ele fala, Simonton, eu quero pedir perdão a você e eu me comprometo a voltar nos lugares que eu falei mal de você e refazer o discurso. Eu vou fazer exatamente o contrário. E aí é muito bonita a expressão que Simonton utiliza no diário, porque no finalzinho da narrativa ele coloca assim, houve então o triunfo da graça. É muito bonito isso. Quer dizer, um jovem pastor que soube confrontar um pastor jamais experiente, e ambos venceram o conflito, venceram o pecado. Houve ali o pedido de perdão, houve a recepção do perdão, a liberação do perdão, né, como diriam os neopentecostais, liberou o perdão, e aí, na liberação do perdão, ambos se reconciliaram. E aí Simonton diz, houve então um triunfo da graça. É muito interessante isso. Quer dizer, o que isto nos ensina, e somando com o que Paulo diz aqui, se você está em desacordo com o seu irmão, por uma razão qualquer, lembre-se, Cristo não está sendo glorificado e honrado enquanto você não resolve esta situação. Não é quem está certo e quem está errado, o pecado precisa ser tratado à luz da Escritura. E à luz da Escritura é que nós vamos estabelecer a verdade. Quarto, irmãos, e penúltimo lugar, para igrejas que desejam maturidade cristã. Eu quero dizer também a vocês, como já disse ao longo deste sermão, que a maturidade ela se revela não apenas pela ausência dos conflitos, das tensões, mas pela capacidade que esta comunidade tem de resolver estes conflitos. Quanto mais nós somos capacitados para resolver os conflitos que surgem em nosso meio, mais nós estaremos demonstrando maturidade na nossa vida cristã. E por último, irmãos, eu gostaria de lembrar a todos aqui que são crentes e que professaram publicamente a sua fé e que um dia aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, eu quero lembrar aos irmãos aquilo que Paulo também lembrou. Os nossos nomes, pela misericórdia e pela graça de Cristo, estão no livro da vida. E por isso mesmo, por esta verdade, por crermos nisto, nós devemos entender que este Cristo nos chama hoje
para que possamos compartilhar com os nossos irmãos o perdão, a reconciliação e a certeza de que nós devemos exaltar esta unidade fraternal por meio de Cristo Jesus, porque nós estaremos juntos na eternidade. Quando fazemos aqui aquilo que vislumbramos lá, nós estamos demonstrando o poder do Espírito de Cristo agindo em nossos corações. Quando nós queremos que o céu já seja aqui e fazemos espiritualmente todo este esforço espiritual para que o nosso mundo se torne cada vez mais próximo do céu, nós estamos com certeza, irmãos, caminhando rumo à eternidade, com maturidade e com a certeza de que nós estamos glorificando a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, que este mesmo Senhor, queridos, nos conceda graça para que possamos preservar a unidade em meio a conflitos reais, a fim de que Cristo e somente Ele seja glorificado. Mas vocês sabem que para isso é preciso começar em cada um de nós. E nós vamos então, por isso, cantar este cântico, a começar em mim. Quebra, Senhor, corações. É preciso quebrar corações, é preciso que Deus trabalhe em nós para que de fato haja esta mudança, esta restauração que a palavra de Deus ela exige de cada um. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos cantar este cântico, a começar em mim. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Nós vamos orar, queridos irmãos, lembrando que nós temos feito, não é, ao longo também dos cultos, a chamada oração pastoral, e nós temos nesta oração pastoral mencionado situações específicas. Inclusive eu quero dizer aos irmãos que se você desejar, não é, que o seu pedido seja incluído na oração pastoral, que deverá ser feita pelos presbíteros, né, pelos pastores da igreja, então você pode nos passar o seu pedido individualmente para que nós também nos lembremos aqui em oração, no culto a Deus, não é, quando for o caso. Então nós vamos orar e depois recebermos a bênção e o amém tríplice. Senhor nosso Deus, nós primeiramente te agradecemos pelo privilégio que temos de cultuar o Senhor neste dia.
Queremos também te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui neste lugar para que pudéssemos, ó Pai, ouvir a Tua palavra. E agora, tendo ouvido a Tua palavra, nós somos dispostos pelo Teu Espírito a praticá-la, Senhor. Então nós te agradecemos por isso. E queremos, ó Deus, nesta hora apresentar ao Senhor a vida dos nossos irmãos da Igreja do Vale. Ó Deus, especialmente aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles irmãos que têm tido dificuldades, ó Deus, em sua mobilidade. Lembrando especialmente da irmã Dona Delisete, ó Pai, que passa por um momento difícil de sua vida física. Contudo, cremos, ó Deus, que espiritualmente a Tua serva está saudável, crendo no Senhor. E por isso nós te agradecemos pela vida dela e te agradecemos pela vida de toda a família, do nosso irmão presbítero Josué, dos filhos, ó Deus, nora, genros, filhas, netos e netas. Que o Senhor, em nome de Jesus, cubra, ó Pai, com a Tua bênção, a família da nossa irmã e especialmente a nossa irmã naquele leito de hospital. Também nos lembramos da nossa irmã Dona Marina, que também se encontra enferma. Tem misericórdia da Tua serva e que ela também encontre no Senhor, ó Deus, o refúgio, o consolo para este momento difícil de dor e de ausência de sua saúde física. Os nossos irmãos presbítero Adílio, nossa irmã Dona Vilma, te apresentamos também diante do Senhor, Pai, estes irmãos. E da mesma maneira que o Senhor lhes conceda também saúde, ó Deus, física, para que eles possam, ó Pai, o mais brevemente possível, terem condições de estarem conosco aqui novamente. Te agradecemos pela vida da irmã Dona Rosa, que esteve aqui hoje pela manhã. Obrigado pela vida da Tua serva e continuamos orando por ela, também pelo seu esposo, o seu Zé Vicente, que o Senhor, em nome de Jesus, sobretudo, leve sobre ele também o Espírito Santo, para que ele possa crer no Senhor verdadeiramente e assim também glorificar o Teu nome juntamente com a sua esposa. Pai, queremos também agradecer ao Senhor pela vida do irmão Gessi, que passou por uma cirurgia nessa semana, está bem, está recuperado. Nós te agradecemos e te pedimos, inclusive, que o Senhor o abençoe também na continuidade do seu tratamento e que possa, ó Deus, tudo correr bem, como correu também desta última vez. Queremos, ó Deus, também colocar diante do Senhor aqueles irmãos que estão à procura de uma melhor colocação profissional, quem sabe de um emprego, aqueles irmãos que estão se preparando para concursos, aqueles irmãos que estão, ó Deus, empreendendo nos seus negócios. Abençoe, Pai, os negócios dos nossos irmãos, dos Teus filhos, a profissão de cada um, suas vocações. Dá-lhes, ó Deus, prosperidade, ó Deus, não apenas uma prosperidade financeira, mas uma prosperidade, sobretudo, Pai, relacional, para que eles possam alcançar pessoas por meio do trabalho que prestam, dando sempre, ó Pai, bom testemunho diante do Senhor, diante das pessoas, que o Senhor possa trazer mais recursos financeiros também para esses irmãos, e que, ó Deus, mediante a fidelidade do Teu povo, que o Senhor possa também abrir as portas do céu, para que também as famílias sejam recompensadas, ó Deus, e haja prosperidade também no nosso meio. Queremos também clamar, Senhor, por aqueles irmãos que porventura precisam tomar decisões difíceis nesta semana, que o Senhor dê a eles discernimento espiritual, para que eles possam ter, ó Deus, a clareza da decisão a que tomar também. Quero também colocar diante do Senhor, Pai Santo, a reforma de nossa igreja, os desafios que ainda hão de aparecer. Abençoe a comissão de construção, de maneira específica o seu líder, o seu relator, nosso irmão presbítero Tiago, que o Senhor dê a ele, Pai, prudência, serenidade, paciência, sabedoria, graça, para que possa liderar esses irmãos e caminhar, ó Deus, conforme o Teu propósito e o Teu desígnio, ó Pai, neste lugar, e que, sendo da Tua vontade, ó Deus, o mais brevemente possível, possamos já nos mudar ali para cima, a fim de usufruir deste lugar tão agradável, Pai, que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa o Teu povo, Pai, que tem aberto também a generosidade dos seus corações para contribuir. Obrigado pelas igrejas parceiras, irmãs, que têm contribuído conosco. Os irmãos também, individual e particularmente, que têm, ó Deus, ofertado. Que o Senhor, em nome de Jesus, também abençoe a vida desses irmãos, destas comunidades, Pai Santo. Pai, quero também colocar diante do Senhor, ó Deus, a nossa semana, Pai, como testemunhas do Senhor no mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos dê, ó Deus, o privilégio de vivermos para a Tua glória, e que tudo o que fizermos, ó Deus, seja comendo, bebendo ou fazendo outra coisa qualquer, façamos para a glória do Senhor.
Mais uma vez clamamos também pela vida das nossas irmãs Jéssica, Lohane, Viviane, ó Pai, pela gravidez, pelos seus filhos, ó Deus, que tem sido gerado, Pai, em seus ventres, que o Senhor os abençoe desde já. E mais uma vez, como pedimos antes, que eles também, tanto o Matias, quanto a Helena, quanto a Hannah, possam vir, ó Deus, e glorificar o Senhor por meio, por serem filhos da aliança, e que o Senhor lhes dê também a graça, Pai, de já ouvirem nos ventres de suas mães a palavra do Senhor e terem assim os seus corações tomados pelo Espírito Santo do Senhor, para que cresçam em sabedoria e graça diante do Senhor e diante dos homens. Abençoe os seus esposos, ó Pai, para que também possam servir as suas esposas e seus filhos que virão, abençoando o irmão Maico, o irmão Neemias, o irmão Alain, para que possam também prestar às suas esposas e aos seus filhos e filhas, respectivamente, Pai, o cuidado de que o Senhor exige de nós que somos maridos e pais. Esteja conosco, Pai Santo, abençoando nossa liderança, abençoando toda a nossa igreja, ó Deus, e aqueles pedidos que porventura nós não estejamos lembrando agora, que o Senhor continue também, ó Deus, abençoando. Lembrando aqui do seu Eudes, irmão da nossa irmã Elisete, abençoe também a ele, Pai, no seu tratamento de saúde. A situação não é simples, que o Senhor tenha misericórdia também, amparando. Também a nossa irmã Dona Zilda, que deve viajar essa semana, bem como a sua irmã Hilda, o seu cunhado Isaías, que o Senhor tenha misericórdia também de ambos, ó Pai, especialmente na sua saúde, para que eles encontrem também o verdadeiro refúgio e o socorro que vem do Senhor. Pai, no mais, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz do teu rosto, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E assim, queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Podem se assentar. Ali ao fundo nós temos uma família, né, que está nos visitando. Dona Nilza vai cumprimentá-los. São conhecidos da igreja? Já conhecem aqui, os irmãos? Não? Qual o nome de vocês, por favor? Ricardo, Elaine e William. Vocês são de alguma igreja evangélica? São aqui de BH? Ah, sim. Sejam bem-vindos. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, né? Que o Senhor possa também dar a vocês a bênção que procede dele. Temos mais visitantes? Creio que não, né? Muito bem, meus irmãos. Os avisos principais, não é, estão no nosso boletim. Queremos apenas lembrar aqui da reunião da SAF, na casa dos nossos Isabel e Ildeu, não é isso? Na quarta-feira, 15 horas. Chá de fralda da Helena, no dia 31, às 17 horas. Culto de gratidão a Deus, aqui também, dia 31, às 20 horas, pela nossa irmã Geiselena, pelo seu aniversário. No dia 7/2, duas programações muito importantes. À tarde, de 14 às 18, treinamento de oficiais, especialmente diáconos. Eu disse pela manhã que os irmãos diáconos estão convocados e aqueles homens que desejarem também aprender um pouco mais acerca da diaconia devem participar, podem participar, é aberto para todos os irmãos que desejarem. E à noite, né, nesse mesmo dia 7/2, às 18h30, nós teremos o chá de fralda da Hannah Helena, aqui também na nossa igreja. Então, são as principais programações, né, na sequência das nossas
atividades. Acho que não há mais aviso. Irmão Tiago, algum aviso? Ah, sim, nós temos ali a pedido, nosso irmão diácono Alonso quer dar uma palavrinha com a igreja em relação a um bota fora que eles fizeram aí ontem, né? E ele quer compartilhar aqui com os irmãos. Eu estarei ali à porta para cumprimentá-los também na sequência. Boa noite, irmãos. São 2 avisos. Bom, o pastor já falou, ontem nós fizemos uma limpeza geral ali em cima na salinha da bagunça. Então descartamos bastante coisas que não teriam utilidade, mas também há muitos materiais da escola dominical, principalmente material de ensino infantil. Então a escola dominical, a secretaria e tal, dá uma olhada nos materiais que dê para poder aproveitar, e os que não forem aproveitar, a gente vai dar uma outra destinação para eles, né? Às vezes doar para alguma outra igreja ou alguma outra coisa assim. Tem muito material lá. Então, assim, tem um prazo de 1 mês para isso, para vocês darem uma olhada. Deu 1 mês, tá lá do mesmo jeito, deu 1 mês e separou alguma coisinha, a gente vai dar outra destinação para eles, tá? A gente está aproveitando que a gente está mexendo com a obra, então na hora que a gente voltar lá para cima, as salas lá atrás, onde nós fizemos mais uma sala, dividimos ali melhor e tal, para a gente ter lugares para a gente poder utilizar, e melhor do que simplesmente guardar bagunça. E um outro aviso é para o MP, plenária do domingo que vem, e essa plenária já vai ser uma primeira programação do ano, que a gente deu uma copiazinha aí de uma outra MP, mas vai chamar Dominguinho. Então a gente vai, ao longo do ano, ter essa programação. Depois amanhã a gente vai colocar o local certinho, mas aí no domingo que vem vai ter essa programação juntamente com a plenária. Beleza? E é somente. Obrigado.